Bem, vamos começar aqui com física, tá? Continuando a resolução de questões do caderno de exercício. Vamos começar com física, com as leis de Newton. Newton enunciou 3 leis que mudaram como a gente vê a natureza. Vamos começar aqui com a primeira lei. A primeira lei de Newton, ela diz o seguinte, textualmente: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele, tá? Então o corpo vai continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força externa altere isso, ok? Tá aí a primeira lei de Newton. Todo corpo que esteja em repouso, em movimento uniforme, tende a continuar nesses estados se a força que há sobre ele for nula, ok? Então a primeira lei de Newton é essa. A segunda lei de Newton diz: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Isso quer dizer o quê? Se eu aplicar uma força no corpo, essa força é proporcional à sua aceleração e à sua massa. E ela é representada por essa equação aqui. A força aplicada no corpo é igual a massa multiplicado por sua aceleração. Então, F, força, a massa, M, e a aceleração, A. F é igual a MA, força é igual a massa vezes aceleração. A terceira lei de Newton, ela diz assim, ó: a toda ação sempre há uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Então, se eu aplicar a força numa parede, a parede vai me devolver a mesma força igual em direção e em sentidos opostos. A primeira questão de física, ela trata da terceira lei de Newton. Ela diz assim: com relação à terceira lei de Newton, é correto afirmar que... Bem, a terceira lei de Newton descreve o resultado da interação entre duas forças. Ela foi escrita assim, ó: para toda ação haverá uma reação de mesmo valor, mesma direção, mas em sentidos contrários. Veja só esse exemplo aqui, ó. Eu estou aplicando aqui, uma força, né? Aplicando uma força de 5 newtons numa parede, a parede vai devolver a mesma força, a mesma intensidade de 5 newtons, tá? Observe que elas são contrárias, o sentido é contrário, mas a direção é a mesma. Então, é a mesma intensidade de força, a mesma direção, mas os sentidos são contrários. Uma vai para a direita, da esquerda para a direita, e a outra da direita para a esquerda, tá? Então, mesma direção, mesmo valor e sentidos diferentes. Então, a resposta da primeira questão de física é a letra D. Letra D, a primeira questão. A segunda questão, ela diz o seguinte: em relação ao referencial inercial, tem-se que a resultante de todas as forças que agem em uma partícula é nula. Então, é correto afirmar que... Eu tenho aí 5 opções. Essa questão ela está relacionada com a primeira lei de Newton, conhecida como a lei da inércia. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. A lei da inércia é a tendência que os corpos possuem de permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Então, lei da inércia, primeira lei de Newton: os corpos possuem a tendência de permanecer em seu estado natural de repouso ou em seu estado de movimento retilíneo uniforme. Então, a resposta da questão número 2 é a letra E, e aqui você vê que a gente tem um esqueminha da primeira lei de Newton. Se a força resultante sobre o corpo for nula,
ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Tá? Em repouso, ele permanece em repouso, em movimento retilíneo uniforme, ele move-se em linha reta com velocidade constante. Analisando as alternativas, podemos concluir que a melhor resposta é a alternativa E, ou seja, a partícula em movimento estará descrevendo trajetória retilínea com velocidade constante. Letra E, segunda questão. A terceira questão, ela diz o seguinte: indica a alternativa que está em desacordo. Observe que agora ele está procurando a alternativa que está em desacordo. Ele está procurando a resposta errada. Ele tem 5 opções, uma delas está errada. Então, ele indicar a que está em desacordo com o princípio da inércia. Lembrando que o princípio da inércia, a gente viu agora há pouco, ela diz que um corpo vai permanecer em repouso ou em movimento. A tendência de um corpo é permanecer em repouso ou em movimento. Das alternativas que vocês têm aí, se uma partícula tiver aceleração, haverá obrigatoriamente uma força externa agindo. Então, sobre ela. Então, se uma partícula está em aceleração, a velocidade não é constante. Ela vai ter uma força agindo sobre ela. Isso é comprovado pela segunda lei de Newton. Se o corpo estiver com a força resultante nula, né, sobre ele, ou ele está em repouso, ou está em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, a resposta errada é a letra E. A letra E. A quarta questão, ela trata também da primeira lei de Newton. Veja só. Certas cargas transportadas por caminhões devem ser muito bem amarradas na carroceria para evitar acidentes e proteger a vida do motorista quando precisar frear bruscamente o seu veículo. Essa precaução pode ser avaliada por que lei? Veja só, quando eu transporto cargas num caminhão, ela tem que ser amarrada. Por quê? Porque se o caminhão frear, as cargas, se não estiverem amarradas, elas vão se deslocar e podem causar acidentes. Então eu amarro as cargas, porque quando eu freio o caminhão, a tendência da carga que está solta é permanecer em movimento. A lei da inércia não diz isso? Se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então, se a carga não está amarrada, quando o motorista frear, o carro vai frear. Ele freou o caminhão, mas a carga não foi freada. O que é que vai frear a carga? Ela está amarrada. Então, essa questão, ela tem a ver com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, tá? Então, ó, essa precaução é bem explicada pela primeira lei de Newton, que diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, mas o corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Assim, quando o caminhão atingir uma certa velocidade V, as caixas, por estarem sendo carregadas por isso, também estarão na mesma velocidade. Aí, quando o caminhão freia, se a carga não estiver amarrada, a carga vai continuar a se manter naquela velocidade. Quando o caminhão frear, se elas estiverem amarradas, o veículo pararão junto com eles. Então, se não estiverem amarradas, elas, por inércia, tenderão a continuar na mesma velocidade V e se moverem para frente, causando acidentes. Então, a resposta da quarta questão é a letra C. A quinta questão, ela diz: as estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros em caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com que lei de Newton? De novo, com a primeira lei. A mesma coisa que aconteceu com a carga da questão anterior acontece com uma pessoa. Imagine que um carro está a 60 km por hora. O corpo do motorista também está a 60 km por hora. Então, se o motorista frear o carro e ele não estiver com cinto, o corpo dele vai tender a continuar a 60 km por hora, enquanto o carro vai frear. Mas se ele estiver com o cinto, quando ele frear o carro, ele freia junto com o carro. Então,
importância de se usar o cinto. Essa questão aí está relacionada com a primeira lei de Newton, aí, que diz que os corpos tendem a ficar em movimento ou em repouso. Quando estamos no carro, adquirimos a velocidade do carro. Quando esse freia, se não estivermos presos ou segurando em algo, somos lançados para frente, porque a tendência é permanecer em movimento. Todo corpo, repetindo a primeira lei de Newton, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento e todo corpo parado tende a manter-se parado, a menos que uma força contrária o tire da inércia. Então, resposta da quinta questão, letra A. A sexta questão diz que dois carrinhos, A e B, são unidos por um fio ideal. Uma força de 30 newtons puxa horizontalmente para a direita o carrinho A, desprezando-se os atritos e sendo a massa de A 5 kg e a massa de B 10 kg. Determine a aceleração do conjunto e a tração do fio. Vamos lá. Solução. Aplicamos a segunda lei de Newton, tá? Essa aí é uma questão relativa à segunda lei de Newton, que diz que a força aplicada é igual à massa vezes a aceleração. Como temos duas massas, a massa de A, 5 kg, e a massa de B, 10 kg, temos que calcular a massa total, que é a massa de A mais a massa de B, ou seja, a massa total é igual a 5 mais 10, igual a 15 kg, tá? Como a força é 30 e a massa é 15, a gente substitui aqui a força, 30 newton, tá vendo aqui? E a massa, 15 kg, vezes a aceleração. Logo, a aceleração é igual, é só você, para calcular a aceleração, você isola aqui a letra A de aceleração, passa o 15 para o outro lado, ele passa dividindo, então a aceleração fica igual a 30 dividido por 15, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração, ok? Enquanto a força está em newton e a massa está em quilogramos, certo? Então a resposta do 6, letra B. A questão número 7 está relacionada à velocidade média. Então, velocidade, só para lembrar, a velocidade é uma grandeza que identifica o deslocamento ou o movimento de um corpo num determinado tempo. Velocidade, ela identifica o deslocamento ou o movimento de um corpo num determinado tempo. Assim, a velocidade média mede, no intervalo de tempo médio, a rapidez do deslocamento de um corpo. E ela é representada por essa fórmula aí, ó. Velocidade média é igual a ΔS, que é a variação do percurso, do espaço percorrido, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. Então, está aqui, ó. VM, velocidade média, ΔS, variação do espaço, ΔT, variação do tempo. Eu também posso representar o ΔS por D nessa variação aqui. Quando eu quiser calcular o espaço, eu multiplico a velocidade pelo tempo. Eu posso representar o D também por S, S igual a VT, o D igual a VT, S de space, espaço, e S e D de distância, que é a mesma coisa, tá? Então, ó, D é a distância percorrida, T é o tempo e a V é a velocidade, ok? A questão número 7 diz: um automóvel sai de São Paulo às 10 horas e chega no Rio de Janeiro às 17 horas. Então, ele saiu de São Paulo às 10 horas e chegou no Rio às 17 horas. Depois de percorrer 420 km. Qual foi a velocidade média desse automóvel, tá?
Então, velocidade média, dados, aí eu tenho os dados do problema, tempo inicial, 10 horas, tempo final, 17 horas, distância percorrida, 420 km. Aplicando aqui a fórmula diretamente, lembrando que a fórmula da velocidade média é a variação do espaço sobre a variação do tempo. A variação do tempo aí, nesse caso, o tempo, variação do tempo é tempo final menos tempo inicial. Nesse caso aqui, o tempo inicial foi 10, tempo final foi 10, o tempo inicial foi 10, o tempo final foi 17 horas e o tempo inicial foi 10 horas. Então a variação do tempo é 17 menos 10, a variação do tempo é de 7 horas, tá? Assim a gente tem que a velocidade média é 420, que é a variação do espaço, né, que foi 420 km, sobre a variação do tempo 7, 420 dividido por 7, eu garanto a vocês que dá 60 km por hora. Ok? A próxima questão tem a ver com aceleração. Aceleração é o quanto um móvel, um corpo, né, varia sua velocidade em um determinado instante de tempo. Para calcular a aceleração, a gente utiliza a seguinte fórmula. Eu tenho a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo, tá? Então tem aqui a aceleração, intervalo de tempo e intervalo de variação de velocidade. E a oitava questão diz o seguinte: em 4 segundos, observe o tempo, em 4 segundos, a velocidade de um carro passa de 8 metros por segundo para 18 metros por segundo. Isso é a variação da velocidade. A velocidade variou num tempo de 8 metros por segundo para 18 metros. Em 4 segundos, a velocidade variou de 8 para 18. Qual será a sua aceleração? Então, dados do problema está aí. A velocidade inicial, 8 metros por segundo. Velocidade final, 18 metros por segundo. E o tempo de 4 segundos. Levando em consideração que a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, está aqui a fórmula, a variação da velocidade sobre a variação do tempo, a gente tem aqui a variação do tempo aí, ó, é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final foi 18, o tempo inicial 8, então a variação da velocidade é de 10. Então a aceleração vai ser igual a 10, que é a variação da velocidade, sobre o tempo, 4. Se eu dividir 10 por 4, eu garanto a vocês que dá 2,5. Então a aceleração é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Resposta da questão número 8 é a letra D. Questão número 9. Ela diz o seguinte: no verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul numa velocidade média de 25 km por hora. Se elas voam 12 horas por dia, qual a distância percorrida por ela em um dia? Olha só, olha os dados do problema. Velocidade média das andorinhas, 25 km por hora. Tempo que elas voam por dia, 12 horas. Então, lembra da distância percorrida vezes velocidade vezes tempo? A gente aplica aqui, ó. Distância percorrida, S ou D, tanto faz. Se eu colocasse aqui S vezes, igual a V vezes T, era a mesma coisa. S e D representam a mesma coisa que a distância percorrida. Então, a velocidade da andorinha, 25. Tempo percorrido, 12. Então, ó, a distância é 25 vezes 12, eu garanto a vocês que dá 300 km, que é a distância percorrida pelas andorinhas. Resposta do 9, letra C. 10ª questão. Um corpo possui massa igual a 10 kg, inicialmente em repouso. Sofre a ação de uma força resultante constante de 20 newtons. Determine a aceleração de um corpo. Aí, ó, mais uma vez, está aí os dados do problema. Massa, 10 kg. Força, 20 newtons. Calcular a aceleração que eu não sei.
aplicando a lei, segunda lei de Newton, ele deu a força, ele deu a massa, ele quer a aceleração. Quando eu quero calcular a aceleração, eu passo a massa para o outro lado aqui, ó. Fica a força dividida pela massa. A aceleração é a força dividida pela massa. Então fica como? A aceleração é a força que ele deu, 20 newtons, dividido pela aceleração, pela massa, que é 10. Então a aceleração fica 20 dividido por 10, que dá 2 metros por segundo quadrado. A resposta da 10ª questão é a letra B.